quero, nesse vídeo, falar sobre o juízo de Deus sobre os ímpios. Tem existido por parte de algumas pessoas a resistência à afirmação de que os ímpios serão julgados e passarão a eternidade em sofrimento. Algumas pessoas têm se levantado contra essa ideia, mas eu quero ler com vocês alguns textos bíblicos que dão a ideia, dão fundamento para essa afirmação, para esse ensino. O primeiro texto é Mateus 25:41, que diz o seguinte: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Repare que o texto diz explicitamente: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Fala então de um fogo que é eterno, Mateus 25:41. Depois, Mateus 25:46 diz o seguinte: Irão estes, se referindo aos ímpios, para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. Então, tanto falando do justo como falando do ímpio, diz que os justos irão para a vida eterna e que os ímpios irão para o castigo eterno. Fala, portanto, de uma eternidade e de um tempo eterno em juízo e em castigo. Repare que Jesus Cristo usa o termo aqui, castigo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, diz o seguinte: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, note que é muito claro na Bíblia, dizendo que há pessoas que vão herdar o reino de Deus, serão salvas, portanto. E há pessoas que não serão salvas e que não vai herdar e que não herdarão o reino de Deus. E aí o apóstolo Paulo menciona essas pessoas, ou as pessoas que praticam esses tipos de pecados, que elas não herdarão o reino de Deus. Um outro texto que fala sobre o juízo eterno e que diz que as pessoas serão julgadas e serão condenadas e passarão a eternidade em sofrimento, nós temos o texto de Gálatas 5:21, que diz também que as pessoas que praticam o mal, elas não vão herdar o reino de Deus. E aí nós temos o texto de Pedro, 2 de Pedro 2:4, que diz o seguinte: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. E aí em seguida, no versículo 9, o apóstolo Pedro escreve: É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Então, todos esses textos que eu aqui li para vocês, mostram o seguinte: haverá um juízo eterno para os ímpios. Eles vão, portanto, passar a eternidade em juízo, em sofrimento, em castigo. Desse modo, você anula ou quebra as pernas daqueles que defendem que a alma será extinta e que, portanto, não haverá o castigo eterno para as pessoas. Jesus fala sobre um castigo eterno. Então, quebra as pernas daqueles que defendem que não haverá um castigo eterno e que as almas serão, portanto, aniquiladas. Alguns defendem essa ideia. Derruba também a ideia de que todos serão salvos. Há uma
tem algumas pessoas espalhando por aí que no final de tudo, Deus é Pai, Deus é misericordioso e que Ele vai salvar todo mundo. Ora, Deus de fato é misericordioso, Deus é bondoso, Deus mostrou a sua bondade e seu amor em Jesus Cristo. E o texto de João 3,16 diz isso muito claramente. Ele deu Jesus para que as pessoas que creem em Jesus sejam salvas. Agora, aqueles que se rebelam contra Jesus, aqueles que não querem Jesus, aqueles que dizem coisas ruins contra Jesus, blasfemam contra Jesus, fazem verdadeiros absurdos em relação à pessoa de Cristo, em relação à sua obra, esses não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz isso claramente. Não são todas as pessoas que herdarão o reino de Deus. Quem vai herdar o reino de Deus? Aquele que crê em Jesus, aquele que segue a Jesus, aquele que ama Jesus, aquele que obedece a Jesus, aquele que está unido a Jesus Cristo. Somente esse ou esses serão salvos. O ímpio não será salvo. Não, quando os ímpios praticam a sua impiedade, praticando mal, se afastando de Deus e muitas vezes falando contra Deus, essas pessoas receberão a devida punição do seu erro e do seu pecado. Deus, Ele é misericordioso, Deus, Ele é amoroso e Ele dá oportunidade para que agora as pessoas conheçam Jesus, amem a Jesus, adorem a Jesus, professem a Jesus como seu Senhor e Salvador. De modo que esses textos lidos para vocês mostram essas verdades. A alma não será aniquilada, haverá um juízo eterno e não serão todos que serão salvos, como alguns dizem aí, que no final Deus vai salvar todo mundo. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Salvador, nossa esperança. Jesus é tudo para nós. Recebam nesse instante. Se você ainda não conhece a Jesus, se você ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, nesse momento, agora mesmo, decida seguir a Jesus, amar a Jesus, crer em Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Amém.